Meus amados, boa noite. É muito bom estar com vocês. A gente está começando mais uma transmissão, mais uma live. E nós estamos aqui hoje para poder compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco, né? Deus tem nos dado a graça, a mim e a você, de podermos estar juntos compartilhando sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, não é verdade? E é muito bom a gente poder estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente. Então, eu quero convidar você a meditar comigo nesse momento aqui na palavra. E eu peço a você que você possa abrir a Bíblia comigo. Nós vamos lá para o livro de Salmos hoje. Nilma, seja bem-vinda. Interessante que só você, Nilma, está aparecendo aqui, mas tem outras pessoas já assistindo, né? Então nós vamos estar compartilhando. Eu quero pedir que vocês estejam conectados com a gente. Boa noite, Nilma. E eu peço que você que está com a gente, abra a sua Bíblia no Salmo de número 13. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre depressão, estudando a vida do rei Davi. O rei Davi. Então nós vamos ler o Salmo 13, e no Salmo 13 nós vamos ver a luta de um homem de Deus contra a depressão. A depressão e a ansiedade. As duas coisas, elas acontecem na vida do rei Davi. As duas coisas. Depressão e ansiedade. E aqui no Salmo 15, a gente vê o rei Davi passando por um momento muito difícil. E você vai perceber que homens de Deus, mulheres de Deus passaram, inclusive no caso do rei Davi, foi uma situação até longa que ele passou, por causa de toda a perseguição que o rei Davi sofreu. Marlene e Eudes, sejam bem-vindos. Jô, irmã Antônia, que bom ter vocês com a gente mais uma vez, né? Então, eu gostaria que vocês abrissem no Salmo 13. Eu volto a dizer, a depressão a partir da experiência do rei Davi. O que acontece com o rei Davi? E você vai ver que homens de Deus passaram por isso. E às vezes você passou por um quadro de depressão e você achou que foi só desânimo. Talvez você viveu uma situação muito difícil e você disse, foi só um desânimo muito grande que eu tive. E às vezes Às vezes é só um desânimo. Às vezes é um momento de estresse, de estafa, de desgaste emocional muito grande, né? Você passou por esse momento assim de desgaste muito grande, e aí você entrou num quadro depressivo, mas não uma depressão profunda. Todos nós, é bom você saber disso, passamos por esse nível de estresse emocional, todos nós. Principalmente quando a gente está diante de alguma situação que ela como que suga todas as nossas forças, né? Vamos tomar um chazinho? Olha, Recife está chovendo aqui em Boa Viagem, e aí esse clima fica gostoso. Eu penso como deve estar o clima em Caruaru. Meu Deus, deve estar qualquer coisa de extraordinária, né? Caruaru com aquele climazinho frio nessa época do ano. Meu Deus do céu, né? Irmã Nevinha, Alecrim, Lourdes. Então eu vou voltar
ao texto. Eu peço que vocês abram a Bíblia no Salmos 13. Então, Josmar, você que entrou agora, você, Suilã, abram a Bíblia aí no Salmo 13, nos Salmos de número 13. E aí você também, Natasha, abra aí no Salmo 13. Eu quero abrir a Bíblia com vocês e ler esse Salmo. São só 6 versículos. Só 6 versículos. E nós vamos ler esse texto. Até quando, Senhor? Veja que Davi está fazendo uma pergunta a Deus, mas é uma pergunta no seu desespero emocional, no seu desespero e na sua luta espiritual. Aí o rei Davi está fazendo uma pergunta, mas nós poderíamos dizer que é também uma pergunta onde ele já sabe a resposta. É o que a gente chama de pergunta de retórica, né? Então ele faz a seguinte pergunta: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então observe que o verso 1 e 2, Davi está fazendo uma pergunta sobre o distanciamento de Deus. E na verdade ele desdobra essa pergunta em várias perguntas, né? Sobre a memória de Deus afetiva, né? Até quando o Senhor vai esquecer dele? Até quando o Senhor vai se ocultar dele? Quer dizer, é como se Deus tivesse abandonado Davi e não tivesse disposto a se lembrar dele, a cuidar dele, não é? Então, é uma pergunta que ele faz a Deus, mas como que dizendo assim: será que o Senhor está se escondendo de mim? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Ou seja, eu vou ficar mergulhado nessa tristeza, mergulhado nessa angústia, nessa dor, nesse sofrimento o tempo todo. O Senhor não vai se lembrar de mim, não é? O que é isso? O que está acontecendo? O Senhor vai ficar distante de mim dessa maneira? E aí ele diz: até quando se erguerá contra mim meu inimigo? Essa pergunta na verdade, é o seguinte: o Senhor vai me colocar à disposição do meu inimigo o tempo todo? Quer dizer, meu inimigo vai ter acesso a mim para me destruir, me machucar, me perturbar, me prejudicar o tempo todo? Quer dizer que vai funcionar assim, né? Eu vou lutar e o meu inimigo vai me bombardear, vai me pisar, vai fazer gato-sapato de mim. E aí ele vira no versículo 3, diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. E ele está dizendo: Deus, não me deixa morrer, não. É como se eu estivesse caminhando para morrer. Deus, não me deixa morrer, não. Então, é isso que o salmista está dizendo para Deus. Ele está dizendo: Deus, eu estou sozinho, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Aí você diz: mas Davi estava acompanhado de 400 guerreiros, mas a Bíblia diz que esses guerreiros era melhor estar sozinho do que com eles, porque esses guerreiros eram todos os endividados. Vê que qualidade de gente para poder andar atrás de você. Os endividados e amargurados de espírito. Vale a pena andar na companhia de gente assim? Não. Né? E onde eles moravam? No hotel 5 estrelas, comida boa, lanche bom, refeições de alto nível. Eles moravam em cavernas. Não tinha um colchão ortobom, ortossono, ortoclean, sei lá que órton que é, nem um travesseirinho fofinho. Eles enrolavam uns negócios ali,
como se fosse um colchonete fino, né? Existia naquela época um negócio feito de pele de ovelha, de carneiro, sei lá, e uns panos, e aquilo eles estendiam no chão e dormiam naquele negócio. Então imagina como é que eles acordavam, quebrados, né? E à noite no deserto, frio, que é uma coisa absurda. E durante o dia um calor terrível. E banho, escova de dente, pasta de dente. Você já pensou nessas comodidades? Eles não tinham, né? Então Davi está vivendo uma situação de desconforto, de tristeza, mal alimentado, mal dormido, uma vida. Imagine ele como homem, ele tinha, parece que umas 4 mulheres nessas alturas aqui, parece que ele tinha 2. Não tinha um lugar apropriado para intimidade sexual. Era um negócio assim todo troncho. E nessa situação, Davi vira para Deus e diz assim: Deus, me deixa morrer não. Me deixa morrer não. Eu estou me sentindo assim, como alguém que já está morrendo por dentro. Então eu quero terminar de ler o texto para entrar com você no quadro depressivo. Aí ele diz: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ou seja, ele está dizendo, não deixa as pessoas rirem de mim, zombarem de mim, não. A pior coisa do sofrimento é os outros ridicularizarem do seu sofrimento. É as pessoas menosprezarem você. É as pessoas olharem para você com desdém. É as pessoas olharem para você como quem não é nada. É muito ruim. É muito ruim passar uma situação assim, né? E aí ele encerra o verso 5 e 6 dizendo: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então ele encerra dizendo assim: olha, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que eu ainda vou glorificar a Deus, cantarei ao Senhor, quer dizer, eu ainda vou glorificar a Deus, eu vou dar muitas ações de graças, porque Deus me tem feito muito bem, Deus é bom. Mas o desabafo de Davi mostra que quando ele diz isso no verso 5 e 6, é a expressão da realidade que ele já conhecia na mente dele. Mas o que ele diz do verso 1 até o verso 4 é a expressão da dor dele. Então vamos ver algumas coisas que eu queria que você pensasse comigo. Por exemplo, eu falei sobre ansiedade e depressão semana passada. Hoje eu quero focar mais em depressão. 4 características de uma pessoa que está entrando ou num quadro pré-depressivo, que pode chegar a uma depressão e pode se confirmar como depressão, e pode até chegar ao quadro de depressão profunda. Mas o que é um quadro pré-depressivo? Você começa a ficar desestimulado, desanimado para ler, para estudar, para lutar pela vida. Então você pode ser uma pessoa sozinho, né, tá em casa. Você pode ser uma pessoa divorciado, viúva, ou você pode estar passando por um momento de perda. Perdeu um pai, a mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um amigo, uma amiga, alguém, ou perdeu mais de uma pessoa. E aí você começa a entrar num processo de desestímulo. E você olha para a vida sem vontade de lutar. E o pensamento que vem no quadro pré-depressivo é: lutar para quê? Você começa a se perguntar assim: lutar para quê? Ou lutar por quê? Qual o motivo de lutar? Para quê? Eu vou juntar alguma coisa para deixar para alguém? A minha vida faz diferença na vida de alguém? A minha vida faz sentido para alguém? Querido, veja, quem dá sentido à nossa vida, em primeiro lugar, é Deus. É Ele que dá sentido à nossa vida.
É Ele que faz a nossa vida ter significado. Mas, em segundo lugar, quem torna você uma pessoa relevante é você mesmo. É você mesmo. É você que olha para esse mundo e diz assim, eu estou aqui, primeiro porque Deus quer, e segundo porque Deus tem um plano. Então, se Deus tem um plano, Ele traçou um projeto para a sua vida, então tem etapas que, se você, primeiro, ficar em casa trancafiado, sem fazer nada o dia inteiro, você nunca vai descobrir o plano de Deus para a sua vida. Nunca. E uma das confirmações de um quadro depressivo é, às vezes, você ficar o dia inteiro na televisão, sem vontade de raciocinar. Raciocinar para você se torna cansativo. Pensar se torna cansativo. Agir se torna desestimulante. Porque a pergunta que vem continuamente é: para quê? Por quê? Eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa, para quê? E esse para quê é uma forma de você justificar a sua inércia. Então, durante um tempo da minha vida, eu fiquei me perguntando, para que eu lutar tanto? Eu lutei tanto em igrejas que eu passei e não vi muito futuro nisso. Para que eu vou continuar? Né? Então, para quê? Eu cheguei num ponto até de pensar o seguinte, vale a pena? O ser humano é tão ruim, é tão ingrato, tão esquecido, a gente faz para as pessoas e é tanta ingratidão. Para que eu vou continuar fazendo, agindo, ajudando e trabalhando para as pessoas, para poder ajudar pessoas? E aí Deus falou no meu coração nesse momento o seguinte, que a gente age, não é, por causa das pessoas, ou para as pessoas, ou em função das pessoas. A gente age e a gente se porta como um servo e uma serva de Deus por causa do Senhor. É por causa do que Ele fez por mim. É por causa do que Ele fez por você. Porque ninguém fez o que Jesus fez. Ninguém faz o que Jesus faz. Ninguém. Eu geralmente tiro assim, um dia, 2 na semana, para ligar para várias pessoas. Hoje, é segunda-feira, eu realmente liguei aliás, atendi 3 pessoas hoje por telefone, mas não liguei para mais gente, porque realmente segunda é meu dia de descanso. Mas, às vezes eu ligo para uma pessoa e percebo o seguinte, que aquela minha ligação surgiu na hora exata. Na hora exata. Aquela pessoa estava sozinho. Eu liguei esses dias para algumas pessoas e percebi que Deus me moveu naquele momento para ligar, para ser bênção na vida daquela pessoa. E aí você pode dizer, eu tenho ficado sozinho, essa pandemia me trancou em casa. Para quantas pessoas você passou um WhatsApp dizendo assim, Deus ama você? Você tem algum motivo de oração agora? Você quer passar um WhatsApp para mim me dizendo alguma coisa que eu possa orar por você agora? E olha, meu querido, você pode se surpreender muito. Há pessoas que vão ver na sua ligação uma resposta de Deus. Há outras pessoas que vão estar passando por um momento de tanta solidão que a sua ligação é como se fosse um anjo do céu que se conectou com aquela pessoa naquele momento. Então a sua vida ela vai ter significado se você obedecer o que o Espírito Santo disser a você. Então, primeira coisa da depressão é quando você se deixa vencer pelo pensamento do porquê e para quê. A primeira coisa, grave isso muito claro na sua mente. É quando você se deixa vencer pelo porquê e pelo para quê. Por quê? Para quê? Para que viver? Para que ligar? Para que agir? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Para que não sei o quê? Para que? Meu querido, dê significado à sua vida.
Olha, tem uma irmã, que até eu não estou vendo ela nos assistindo agora, mas essa irmã tem feito uma diferença no edifício onde ela mora, que é um negócio tremendo. Passa mensagem para as pessoas do prédio, no grupo do prédio, ligou para todos os apartamentos, alguns ela conseguiu falar, outros não, perguntando se a pessoa queria uma oração, e a maioria quero, ou foram todas as pessoas disseram quero, e ela orou pelo telefone, pelo interfone, por cada pessoa. Eu até disse a ela que eu ia fazer isso aqui, mas ainda não fiz. Me enrolei com uma coisa, com outra, uma coisa, outra, e aí não fiz. E eu também estou escrevendo um livro. Então, veja bem, quem vai dizer o valor que você tem para as pessoas desse mundo é você. Arranque o seu pensamento da inércia. Não se deixe vencer pelo porquê e pelo para quê. Não se deixe vencer. Você, preste bem atenção nisso, você é uma bênção. Você é um canal através do qual Deus quer comunicar o seu amor. Olha, uma das coisas que um pastor disse há poucos dias, uma mensagem que estava falando na internet, é que ele, quando morou nos Estados Unidos, a esposa fazia algum bolo, alguma torta, alguma coisa assim de comer, e ele começou a levar para a vizinhança. E se apresentar para a vizinhança, dizer, olha, eu sou novato aqui, moro ali, e lá nesse setor não só casas, moro ali naquela casa, e eu queria dizer a você que estamos aqui à disposição e tal. E isso impactou a vizinhança. Mas eu conheço a história de uma senhora que ela começou a comprar vasos pequenininhos de flores e começou a ir nos apartamentos do prédio dela e presentear cada pessoa com um vasozinho daquele de flores. Aí ela dizia, olha, se você quiser algum pedido de oração, anote, bote debaixo da porta do meu apartamento é tal, mandar tal, bote lá que eu vou orar por você. Se quiser colocar seu nome e o apartamento, coloque. Se não quiser, não precisa colocar. Eu vou orar e Deus sabe quem você é. E aí fez isso e várias pessoas colocaram o papelzinho debaixo da porta dela. Aí numa segunda rodada, não sei se foi 1 mês depois ou 2 meses depois, ela começou a fazer uns bolos pequenininhos. Ela tinha umas formas pequenininhas. Não é aquela bem pequenininha, não. É uma pequena, assim, uma menor. E ela fez vários bolos, e saiu de apartamento em apartamento, levando aqueles bolos. Ela fazia outra rodada e ia em outros apartamentos. E levava e com um cartãozinho, Deus ama você, eu estou aqui para orar por você, conte comigo e tal. Então primeira coisa, não se deixe vencer pelo porquê e pelo para quê. A primeira coisa que você precisa fazer para lutar contra a depressão e contra a pré-depressão, né? Então, a primeira coisa, vence o porquê e o para quê. A segunda coisa, dê significado à sua vida. Se você hoje está parado dentro de casa, amarrado dentro de casa, fechado no seu próprio mundo, ensimesmado, como um determinado pregador disse, encaramujado, né? Feito um caramujozinho escondido dentro de você mesmo, dentro de você mesma, né? Então, se você está assim, fechado dentro de você mesmo, dentro de você mesma, então saia do casulo, saia de dentro de você mesmo, de você mesma, se conecte com as pessoas. Você pode ser uma pessoa muito tímida, muito tímido, mas você sabe dizer bom dia, não é verdade? Você sabe dizer bom dia, diga bom dia. E aí, um bom dia, ele pode ser correspondido só por um bom dia. A pessoa pode olhar para você e dizer bom dia, e acabou ali a conversa. Eu pego o elevador aqui todos os dias no meu prédio e vejo que, principalmente com essa questão do coronavírus,
as pessoas estão com muito medo de falar dentro do elevador, né? Mesmo estando todo mundo com máscara, as pessoas estão com muito medo. E aí eu respeito e também eu evito, né? Mas você pode fazer essas duas coisas que essa senhora fez, né? Ou distribuir um vasozinho de flor ou um bolinho, né? Na nossa cultura pernambucana, nordestina, é melhor um bolinho do que uma outra coisa, né? Então, faça isso, se você puder levar um cartãozinho, né? As pessoas estão com tanto medo de comer as coisas que os outros fazem, talvez até um bolinho não seja uma boa ideia nesse momento, né? Mas talvez um cartãozinho, né? Estou orando, quero orar por você, estou aqui à disposição e tal, conta comigo. Então, às vezes você pode fazer isso e você pode impactar uma pessoa, abençoar uma vida. E essa pessoa pode olhar para você e dizer, puxa vida, tem alguém aqui que se interessa em conectar com os outros, né? Ou talvez você pode apenas interfonar. Eu ainda quero interfonar, tentar interfonar para mim tentar me conectar com o meu prédio. Mas eu queria dizer a você que então a primeira coisa, vença o porquê e o para quê. A segunda coisa, dê significado à sua vida, saia da inércia. A terceira coisa que você tem que fazer para poder vencer a depressão é não aceite pensamentos negativos. A nossa mente é o campo de batalha para ser derrotado pela depressão. E a Joyce Meyer escreveu um livro chamado, se não me engano, Campo de Batalha, a mente, o campo de batalha, uma coisa assim. E é aqui, a batalha é toda aqui. Então, pense o contrário daquilo que é depressão. Entende? Então, não deixe pensamentos negativos assumirem o controle da sua mente. Toda vez que vier um pensamento negativo, pense o seguinte: 5 coisas você tem que pensar. Primeiro, você foi feito por Deus para a glória de Deus. Não tem outra pessoa no planeta Terra como você. Ninguém tem as suas digitais. Impressionante, né? Só você tem essas digitais, você é único para Deus. Segunda coisa, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 10, que Deus fez cada um de nós e fez um plano para a vida da gente. E o plano de Deus não é igual nunca de uma pessoa para outra pessoa. É único, de cada pessoa para cada pessoa. Deus tem um plano único para cada um. Terceira coisa, para você poder vencer a depressão: não deixar esses pensamentos negativos assumirem o controle da sua mente. Terceira coisa, o diabo quer me destruir. E se eu me deixar vencer, ele vai dar boas gargalhadas. Então a terceira coisa é essa: não aceite o que o diabo está querendo fazer com você. Ele quer destruir você. O diabo não quer você firme e nem conectado com Deus, porque ele sabe que você, se você estiver firme e conectado com Deus, você é um perigo contra as trevas. Então, terceira coisa é você pensar nisso na hora que a pré-depressão quiser tomar conta de você. E o que é pré-depressão? Eu falei no início, para quem entrou agora. É um pensamento de desânimo, é um pensamento que vem com as seguintes perguntas: por quê? Para quê? Eu vou lutar para quê? Eu vou viver para quê? Qual o significado da vida? A gente luta tanto para nada, né? É como aquele ator da Rede Globo que se suicidou, que ele deixou uma carta dizendo: eu cheguei a um momento que eu vi que não faz sentido lutar. Para quê? Por quê? Para que lutar? E nós que somos filhos de Deus temos um motivo. A gente vive para a glória de Deus. Então, primeira coisa é vença o porquê e para quê. Segundo, vença todos os pensamentos e os sentimentos de insignificância. Dê significado à sua vida. É a segunda coisa. Quem dá sentido à sua vida é você. Quem valoriza a sua vida em primeiro lugar é você. Tanto que a Bíblia diz
que a gente, para amar os outros, tem que amar primeiro a si mesmo. A gente tem que amar os outros como a gente ama a si mesmo. Então, se você não se ama, como é que você vai amar os outros, né? Então, a terceira coisa é você sair da inércia, né? É você realmente não se deixar vencer por esse pensamento negativo, esse pensamento ruim, né? Pense em coisas boas. Deus fez você para a glória dele, Deus fez um plano para você. Eu disse que são 5 coisas, né? Então Deus tem um plano para você. Terceiro lugar, se você se deixar derrotar, o diabo, ele vai dar boas gargalhadas, ele vai rir da cara de Deus e dizer, ó, tá aí, ó, o Senhor fez essa pessoa aí, olha o que ela fez com a vida dela. E você lembra que Deus, quando ele recebe Satanás nos céus, você lembra que ele recebeu Satanás nos céus? Quando Satanás chega lá, Deus começa a falar com muito orgulho da vida de Jó, né? Então ele fala sobre a vida de Jó. Então não se deixe vencer por Satanás, porque Satanás, ele quer zombar da cara de Deus. Então ele quer que você morra. Ele quer que a sua vida não tenha significado, porque ele não quer você sendo usado contra ele. Então pense sempre nisso, né? Então a primeira coisa que você tem que lembrar é: Deus fez você, né? Deus te fez porque ele tem um plano para você. Em segundo lugar, Deus tem um plano para a sua vida. Então esse plano de Deus não pode ser frustrado. Se você não sair da inércia, você vai estar frustrando o plano de Deus. Em quarto lugar, há pessoas, preste bem atenção nisso, há pessoas que elas serão poderosamente abençoadas e impactadas se você não se deixar derrotar. Porque há pessoas que elas são do seu ciclo de relacionamento e de influência, que elas estão perto só de você. É um vizinho de porta do prédio, é um vizinho do outro lado, é alguém do seu prédio, é alguém do seu ciclo de relacionamento, que se você se ativar, né, porque às vezes você está desativado, você está desconectado. Quando você está desconectado e desativado, você nem enxerga que aquela pessoa está ali. Mas quando você fica ativado, você se conecta, aí você começa a perceber que tinha uma pessoa ali que você nem notou que ela estava ali. Não é verdade? Então lembre o seguinte, há pessoas que se você se ativar, essa pessoa será grandemente abençoado através da sua vida, né? Então, se você se ativar, essa pessoa ou essas pessoas serão abençoadas, serão impactadas, elas serão transformadas através da sua vida. Porque você é quem tem proximidade com essas pessoas. Você é que tem a porta aberta para chegar até essas pessoas. Você é quem tem, vamos dizer, a chave de acesso. Eu não tenho. A minha esposa não tem. Ela não tem um acesso a essas pessoas que você tem. E quinto e último lugar, quem determina o prazo final da nossa vida é Deus, não é a gente não. Então, se você, em primeiro lugar, há pessoas que morrem vivas, são chamados mortos-vivos, né? Então, há pessoas que são mortos-vivos, estão nesse mundo, ninguém nem sabe que ela existe. Aí você diz assim, porque ninguém liga para mim, mas as pessoas não sabem nem que você está passando o que está passando. Eu tenho tentado me multiplicar em 100, em 200, ligando, conectando com pessoas, para realmente mostrar para as pessoas que elas são importantes. Eu lembrei delas. Entendeu? Quando eu ligo é porque aquela pessoa é importante. E
E são muitas pessoas importantes. Outro dia eu estava ligando para gente longe, gente até que não vem para a igreja presbiteriana da nossa casa. Mas eu estava ligando e dizendo, olha, você é importante, sentimos a sua falta e tal, mas é porque isso é verdade. É importante para mim, né? Então, se você sair do casulo, se você sair do seu mundo, e se você se conectar, você vai perceber quanto a sua vida faz diferença. Então, não se deixe vencer, né? Então, há pessoas que morreram vivas, estão num mundo totalmente delas, enclausuradas, fechadas, ensimesmadas, né? Ali encaramujadas, estão cercadas de si mesmas, mas são pessoas de grande valor. Você é uma pessoa de grande valor. Tem talentos, tem dons, tem um valor tremendo. Outro dia eu estava lá na igreja, sozinho, fazendo a faxina lá com duas pessoas, fazendo a faxina grande na igreja, e eu pedindo a Deus, Deus manda alguém para me ajudar, tá pesado aqui, eu estou precisando remover esse lixo aqui, jogar longe, descarregar isso aqui, e não tem ninguém para me ajudar. E eu fiquei pensando assim, em alguém que eu pudesse ligar para me ajudar, não tinha ninguém. Veja, eu estava lá de máscara, quem estava trabalhando estava de máscara, mas tem gente que está com medo de sair de casa, que é um negócio... Tá certo, a gente tem que se prevenir contra o coronavírus, tem, né? Mas, veja, há pessoas que poderiam estar sendo úteis no reino de Deus, fazendo diferença no reino de Deus, mas estão tão acostumadas a não dar significado às suas vidas, que já se acostumaram, já se acomodaram. E eu ouvi uma frase outro dia de uma pessoa que me deixou tão triste. Eu liguei para essa pessoa e disse, como é que você está? Ela disse, pastor, eu vou levando a vida até a hora que Deus quiser me levar, porque aqui mesmo eu não vejo mais sentido nessa vida. Em outras palavras, eu estou vivendo para morrer, eu estou morto vivo. Eu já morri, mas estou aqui para esperar a hora mesmo de o fôlego final, alguém me enterra aí, alguém me leva, sei lá quem. Também se vai ter alguém para fazer isso eu não sei, se não vai ter também não quero nem saber. Mas, meus amados, veja bem, eu quero repetir, você é muito importante. Deus não faz nada à toa não, nada. Deus nunca fez algo, alguém ou alguma coisa sem sentido. Você é muito importante. Você tem um significado tão grande que Deus te fez. E aí você pode dizer, mas eu não tenho um dom, não tenho... Tem! É porque você está tão desestimulado, que você não está conseguindo descobrir o quanto você é importante. Às vezes a gente tem dons e talentos tão maravilhosos, mas a gente se desestimulou tanto, perdeu tanto estímulo de lutar, de batalhar. A pergunta por quê e para quê, ela tem destruído você e impedido você de sonhar, né? Então, o porquê e o para quê tem feito algumas pessoas simplesmente dizerem assim, faz sentido? Eu vou lutar, por quê? Para quê? Eu quero encerrar dizendo a você, em nome de Jesus, não se deixe morrer antes do tempo de Deus. Não. Olha, se você não puder fazer nada, escreva num pedacinho de papel assim, Deus ama você. João 3,16. E escreva o versículo, porque Deus amou, ou então imprima isso na impressora, ou escreva à mão, e saia colocando em apartamento por apartamento, andar por andar. Eu moro em casa, vai na casa dos vizinhos
E você pode se surpreender. E de repente as pessoas virarem e dizerem assim, puxa vida, eu nem lembrava que Deus me ama. Sabe, o maior ou os maiores inimigos da evangelização somos nós. Nós, eu, Carlos Alberto, e você. Nós é que somos o maior inimigo. Nós temos um medo tão grande das pessoas. Medo de ferir susceptibilidades, medo de perder amigos, e até amigos que nunca foram nossos amigos. Vizinhos, né? Pessoas que pelo menos dizem assim, oi, a gente tem medo até da pessoa não falar oi. E se de repente você der um versículo e dizer que Deus ama a pessoa e você se surpreender, e a pessoa mudar de lado, quiser vir para Jesus, né? Então pense nisso. Você é muito importante. Deus fez você para a glória dele. Deus ama você. Então hoje foi a primeira live sobre depressão. Amanhã eu vou fazer a segunda. E aí você vai poder nos acompanhar. E se você perder a live aqui, você vai no meu canal no YouTube, Carlos Alberto Gomes de Melo, que vai estar lá. Amém? Então me ajude, inscreva-se lá no meu canal no YouTube, abre lá no YouTube e coloque lá Carlos Alberto Gomes de Melo. Não põe Pastor Carlos Alberto, não. Coloque meu nome, Carlos Alberto Gomes de Melo. E aí você inscreva-se lá para me ajudar, porque o canal, quanto mais assinantes tiver, mais ele tem força, mais ele tem alcance e mais eu consigo abençoar vidas. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você agora. Deus amado, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, cada pessoa que está nos assistindo agora. Derrama a tua graça, a tua bênção, o teu poder sobre cada vida. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa operar sobrenaturalmente na vida de cada pessoa. Abençoa, Deus, cada um que está nos assistindo. Eu oro, eu rogo, eu imploro pela vida de cada pessoa que está agora. Eu quero abençoar a sua vida, o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. E pode ter certeza, Dani, que eu vou lhe chamar para me ajudar. Em nome de Jesus, viu? Obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. E se você ainda não depositou o seu dízimo, a sua oferta, domingo, pode depositar na conta da igreja e Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Eu peço inclusive a Romero ou Patrícia, que se estiver nos assistindo, conectado agora, que coloque aí a conta da igreja em nome de Jesus. Deus te abençoe e uma boa noite com Jesus. Até amanhã às 18 horas. Amém?